Caio, nenhuma surpresa nessa decisão. Ela era amplamente esperada pelo mundo da política e pelo mundo também dos operadores de direito. É uma questão talvez de máximo 2 semanas que a prisão seja decretada. Há essa dúvida, né? Há essa dúvida se seria uma penitenciária com uma papuda, se seria uma sala especial da Polícia Federal, se ele, por razões, inclusive humanitárias, como vem sendo citada pelos advogados dele, permaneceria em prisão domiciliar, ou se ele poderia, inclusive, ir para uma dependência das Forças Armadas, particularmente do Exército. Mas a dúvida maior que está cada vez pegando mais, Caio, eu queria ouvi-lo a respeito, o que acontece com o espectro de direita, Bolsonaro preso? Na minha percepção, afunila ali a pressão sobre o próprio ex-presidente Jair Bolsonaro de tomar uma decisão. Se ele vai manter a defesa de haver um Bolsonaro na urna no ano que vem, na cabeça de chapa ou na vice, ou se ele unge algum escolhido para ser o seu ungido ali e tentar transferir esses votos para esse ungido, com todas as dificuldades que tem um cenário e outro. Eu não creio ali que, por exemplo, Tarcísio de Freitas hoje trocaria uma reeleição tranquila do Palácio dos Bandeirantes por uma eleição difícil contra o Lula em 2026. Mas, para o Bolsonaro, negociar e garantir um apoio do bolsonarismo a um nome como Tarcísio ou Ratinho Júnior, em troca, eventualmente, de uma articulação política desse presidente de direita, se for eleito, tentar, de alguma maneira, uma graça, um indulto contra ele, acho que é essa a negociação. Tem 2 caminhos. Bolsonaro vai querer fazer da campanha eleitoral de 2026 um julgamento do Supremo Tribunal Federal, colocando um Bolsonaro na urna e levando isso para o centro da campanha, ou ele vai adotar um pragmatismo, sabendo que já vai estar na prisão, e negocia uma possível liberdade em 2027, 2028, em troca do seu apoio a um ungido. Essa que é a grande questão que eu acho que muda agora e afunila muito, porque ele vai ter que tomar essa decisão de dentro da prisão. Ele vai ter que tomar essa decisão de dentro da prisão, Daniel. No fundo, a frase do Caio sintetiza bem a situação. Na política, muitas vezes a gente sabe, intui, antecipa o que vai acontecer, mas quando acontece, muda. É o que está acontecendo neste momento. Indo para a prisão, muda o cenário. E o cenário hoje é de desunião nos grandes agrupamentos de centro-direita. A gente olha para a composição do Congresso e diz, essa aí é uma boa ideia da composição do eleitorado brasileiro, como assim eles não conseguem transformar isso em favoritismo absoluto na competição eleitoral? Não. A gente vê Lula altamente competitivo neste momento, assinalando isso, sublinhando isso, neste momento. Se a gente coloca agora a situação tal como ela está, Daniel, as informações que têm vindo do lado bolsonarista é que o Bolsonaro não consegue se resolver, não consegue decidir o que ele quer fazer. Eu escuto 3 versões diferentes e aí não consigo confiar cegamente em nenhuma das 3. Uma de que ele iria para a prisão, e estamos na iminência disso acontecer, ungindo um candidato, outra de que deixaria para definir no início do ano que vem, e uma terceira versão de que ele estaria simpático à ideia de ele próprio ser o candidato, como Lula foi em 2018, preso em Curitiba, e aí, no último momento, teria que ceder a candidatura para o vice na chapa. O que dá para dizer, independentemente de versões, é que o poder de coesão da direita caiu muito, despencou com Jair Bolsonaro em prisão domiciliar e completamente fora de aparições públicas e das próprias redes sociais. Isso impediu a direita, nos últimos meses, de ter um discurso unificado e reagir com celeridade e com uniformidade a qualquer fato importante da vida nacional. A um projeto polêmico que passa no Congresso Nacional, a uma crise na segurança pública, a qualquer fato
da vida que era muito guiado nas redes e no bolsonarismo pelo pronunciamento de Jair Bolsonaro. Não adianta uma pessoa dizer que esteve com ele e ele disse tal coisa. Isso não tem o mesmo poder de coesão nas redes. Sobre Tarcísio de Freitas, a informação que eu tenho hoje é que Tarcísio de Freitas vê uma condição muito mais difícil para ser candidato a presidente, prefere ainda ser candidato à reeleição em São Paulo, mas toparia um pedido de Jair Bolsonaro respeitadas 3 condições. Isso é absolutamente relevante. Primeira condição é ele poder escolher o vice-presidente na chapa. Segunda condição é ele poder escolher o candidato à sucessão em São Paulo. E terceira condição é ter o apoio até o final da disputa dos filhos do presidente. Me parece que essa última condição é especialmente complicada no âmbito do bolsonarismo. Parece especialmente complicada, de fato, a situação dentro do bolsonarismo, Caio. Se a gente considera que boa parte das... Eu estou usando a palavra dificuldades, mas na verdade é catastrófico o erro estratégico cometido por boa parte do espectro de direita recentemente em função do tarifaço do Trump e da situação toda criada. Poucas coisas eu posso me lembrar na paisagem política brasileira recente que favoreceram um adversário político como isto. Agora, voltando ao assunto, se a gente considera, por exemplo, o tipo de intervenção de mão pesada que o Bolsonaro ou o clã Bolsonaro fez na escalação de candidatos ao Senado em Santa Catarina, que é um estado com uma tradição muito forte, de centro-direita, um estado com candidatos bolsonaristas sempre muito relevantes, uma coesão muito grande em torno dessa corrente política, está se estraçalhando internamente. Por conta da ideia, tem que ser o Carlos Bolsonaro o candidato ao Senado, em detrimento de candidatos jovens importantes e de relevância do bolsonarismo nesse mesmo lugar. Para onde vai essa briga? É aquela questão do rei morto, rei posto, né? Muito embora eu também não acredite que o Bolsonaro é um rei posto, né? Do ponto de vista eleitoral, sim, mas do ponto de vista político, é uma força política. Agora, certamente, se Bolsonaro fosse candidato, não tivesse inelegível desde 2023, essa resistência, vamos dizer assim, ao nome do Carlos Bolsonaro não estaria acontecendo. É um efeito claro, imediato, de uma fragilização eleitoral, né? Porque o Bolsonaro não pode ser candidato. Tem outras situações assim, em outros estados, de pessoas, né, de políticos com legitimidade para se dizerem também bolsonaristas, mas que não aceitam também uma intervenção direta da família Bolsonaro em suas estratégias. Isso é um sinal claro desse status quo do Bolsonaro indo para a prisão. É uma situação complicada. Aquilo que a gente diz, né? A direita é maior do que o Bolsonaro. Na esquerda isso não acontece, né? Não, na esquerda a gente... O Lula é maior, né? Essa frase é um clássico e eu acho que ela define bem. Lula é maior que a esquerda e a direita é maior que o Bolsonaro. Agora, essa direita que é maior que o Bolsonaro, Daniel, por força dessa... Agora, se consagra, né? Se consagra no sentido de que se realiza, se concretiza o efeito da condenação do Supremo, Bolsonaro na prisão. Essa direita, os seus principais operadores, você sente eles articulando em que direção? Eu sinto uma confusão muito grande, uma falta de diretriz, todo mundo muito à espera da palavra de Jair Bolsonaro, mas todo mundo com muita dificuldade de ouvir o sentimento real de Bolsonaro. Por quê? Porque um relato que me chega é que Bolsonaro, na prisão domiciliar, só está vendo as pessoas mais próximas e poucas pessoas. E os mais próximos, mesmo politicamente, chegam para Jair Bolsonaro e sempre contam a história pela metade, de que, olha, tenha fé, vai dar tudo certo, a anistia vai passar. As pessoas levam uma realidade que está acontecendo fora da prisão muito diferente do que é, de fato. E isso distorce a percepção do próprio Bolsonaro, segundo os relatos. Enquanto Jair Bolsonaro não se pronunciar, a direita fica a reboque dessa decisão e continua muito confusa e muito perdida. Só não dá para dizer que perdeu força porque
enquanto há Lula ao antilulismo. William, eu não sei se eu sei que a gente está bem em cima ali para terminar. Estamos em cima, mas termina, por favor. Não, um minuto. Eu acho que essa questão da segurança pública, de alguma maneira, de 2 semanas para cá, 3 semanas para cá, desde a mega operação no Rio de Janeiro, tem servido muito para reaglutinar essas forças de direita, independentemente de uma decisão do Bolsonaro. Você citou agora há pouco aí dessa questão do Trump, do tarifaço, o grande erro da direita, talvez dos maiores erros da direita nos últimos anos aqui no Brasil. Mas agora tem uma pauta nacional na segurança pública que está um pouco reequilibrando esse jogo, porque quem está errando e vacilando e patinando para definir um discurso é justamente a esquerda, o PT, o presidente Lula e o Palácio do Planalto, em ter dificuldades de se posicionar contrário à maioria. A gente sabe o que o PT e o Lula pensam sobre combate ao crime, e o que o PT e o presidente Lula pensam de combate ao crime não bate com o que a maioria da população brasileira pensa do que é o ideal para o combate ao crime.